Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos sustenta o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que tudo opera, agindo ele, não há quem possa impedir o seu agir. O justo vive pela fé no autor e consumador, Jesus Cristo. Tudo é possível aquele que crê, aquele que persevera. Obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o grande tribunal de Cristo, aonde ele nos mantém apartados de toda injustiça, andamos sendo seus imitadores, segundo aquele que é imparcial, aquele que exerce o direito, que nos mantém segundo a sua justiça e equidade. Em Romanos 13 nos fala das autoridades constituídas por Deus, da qual todo aquele que anda segundo a benevolência, ele não esbarra nos magistrados, porque ele não tem que temer as autoridades, uma vez estando na benevolência, a autoridade não tem como puni-lo. Mas também a palavra nos ensina sobre as autoridades, que é a cabeça, assim como tem a cauda, que são aqueles que estão nas inverdades, aqueles que não andam segundo a equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito, segundo aquele que é do alto, do qual ele se opõe a estes que perseveram como cauda. Nós devemos orar pelas autoridades, tanto pela cabeça assim como a cauda, mas a ira e a vingança, segundo a cauda, que são aqueles que andam nas inverdades, é dele. O Senhor assim procede, porque ele nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido. Aonde a palavra diz: não temas quando vês as leis das províncias violadas, um povo oprimido. Sempre tem um que vigia e ainda há outro acima, e sobre ambos há um que está acima de todos e tudo opera, do qual recebeu do Pai o poder e autoridade para julgar. O Pai não julga e concedeu ao Filho. E ele é aquele que tem o cetro de ferro, que é aquele que está governando com cetro de ferro sobre todos os povos, línguas e nações. Quando no conselho de Gamaliel, ali em Atos 5, quando no versículo 29 diz: importa antes obedecer a Deus e não a homens, porque aqueles que recebem o dom de justiça, eles estão aqui para orar, e segundo o discernimento que nós examinamos os espíritos e o Senhor nos revela entre o bem e o mal, apresentamos as nossas súplicas e orações ao Senhor. Aqueles que estão sempre como cauda, se estão nas inverdades e nós estamos segundo o Espírito que é a verdade, se torna inimigo, onde uma porta excelente nos foi aberta, aqueles que andam no Espírito que é a verdade, a porta da graça, e aqueles que andam segundo a mentira, da qual andam segundo o padrão deste mundo, segue segundo as suas avarezas, interesses próprios e não em prol ao povo, onde perseveram segundo a raiz de todos os males, da qual a palavra diz: não servis a dois senhores, a um a vez de amar, o outro odiar, a um servir, o outro odiar. Não servis ao nosso Senhor Cristo Jesus e a Mamon, assim nos diz a palavra. Por isso o Senhor é aquele, dele é a ira, e ele é aquele que corta a cauda segundo a espada da justiça. Ali sabemos que procurando Herodes, prendendo
ali os apóstolos, eles foram milagrosamente libertos. Assim como se relata em Atos, no capítulo 12, quando ali o governante começa a perseguir a igreja do Senhor, quando se mata ali Tiago, e novamente ali ele prende preso Pedro, onde ele ia apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes ali estavam juntamente com os governantes e eles estavam, como Jesus diz no lamento profético: vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Assim eles estavam a proceder, assim como tem muitos atualmente. A palavra diz que iriam mandar matar alguns, achando que estariam prestando um culto a Deus. E ali sabemos que, mais uma vez, guardados ali por 4 centuriões, ali, grupos de 4, há cerca de 16 centuriões, mais uma vez, milagrosamente, Pedro foi solto ali, da qual aqueles centuriões, eles foram punidos, né, por aquilo que aconteceu enquanto eles estavam sobre a guarda dele, e milagrosamente ele foi solto, onde a igreja orava unanimemente ali por aquela situação. E o anjo do Senhor ali livra ele da prisão. E a palavra diz que Herodes, ali passando diante da multidão, onde ele faz se passar como voz de Deus, e o povo clama a ele, e ali, como galardão, o mesmo anjo o feriu. A palavra diz que ele se encheu de verme e veio o leito de morte. Porque todo aquele que se faz passar pelo próprio Deus, ele se opõe atualmente o filho que julga. E o mesmo anjo feriu o governante, porque só há um Deus e mediador entre Deus e homens, que se fez um, que é Cristo Jesus. Somente a ele dai honra e glória. A palavra diz lá em Romanos 3, onde se institui a autoridade: dai o tributo, dai a César o que é de César, dai honra a quem for de honra. E a honra e a glória somente o Cordeiro de Deus que é digno. A forma correta de glorificar a Deus é através do Espírito de Cristo, perseverando sempre nas boas atitudes, da qual a nossa cabeça, indiferente daqueles que seguem como as autoridades terrenas, nós, segundo o ministério, Jesus nos ensina. As autoridades oprimem o povo, seguem segundo o governo, instituindo as leis e segundo as autoridades. Mas convosco não será assim, porque assim como ele nos ensina, a forma do seu governo, daquele que é do alto, sendo pequeno aqui, ele é grande no reino dos céus, e aquele que estiver servindo. Por isso estamos sempre sendo o menor aqui e sempre servindo. A forma correta de demonstrar a submissão de coração àqueles que seguem como noiva, do qual Cristo é a cabeça da noiva. Mente, a paz que excede todo o entendimento. A mente e coração guardados em Cristo, do qual Deus nos atraiu até o seu Espírito, que é a verdade, e nós demonstramos pelo bom proceder, são aqueles que apropriam da chave da sabedoria e demonstram através do entendimento, que é desviar do mal. Portanto, aqueles que seguem segundo o seu Espírito jamais se esbarra
segundo as leis das autoridades terrenas. Mas já aqueles que estão na cauda, que são os que seguem na inverdade, segundo as suas próprias mentiras, cobiças, ambições egoístas, segundo a corrupção, segundo o padrão deste mundo, nós opomos a todos a estes, mas a ira é do Senhor, porque nós só apresentamos as nossas orações. Estamos sempre a perdoar nossos inimigos e oramos pelos nossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aquele que vos fazem bem. E aquele que é do alto e está acima de todos, daquele que se opõe, aquele que segue segundo a sua arrogância, querendo se opor até mesmo à divindade, o Senhor é aquele que envia anjos, e assim como aconteceu no tempo de Herodes, o fere. Assim está a proceder o Senhor com aqueles que se opõem à verdade do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Sim, toda a autoridade que está segundo a cauda, segundo a mentira que faz da mensagem da cruz em vão, o Senhor está ordenando o anjo para, assim como Herodes foi ferido e alcançou o seu leito de morte devido à sua própria maledicência, se opor àqueles que anunciavam em nome de Cristo, assim o Senhor está a operar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E contemplai por esses dias grandes filas, velórios de autoridades. Assim nos diz o Senhor, porque Ele, como é amor, mas também Ele é justiça, e ai daqueles que se opõem a um dos pequeninos que anunciam a verdade em seu nome. Ai daqueles que se opõem à sua verdade, que é um escudo e broquel, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que se opõe e conhece essa verdade e faz dessa mensagem em vão, o Senhor se opõe aos arrogantes, concedendo graça aos que se humilham diante dele e perseveram ao anúncio do Evangelho, porque com ele reina. E assim está a proceder o Senhor. Contemplai a ruína, árvore grande que ele coloca o machado à raiz. Assim nos diz o Senhor.